Ixi, deu tilt. Vou Vamos pular logo, vou pular logo. recomeçar. Vá também, Beto. Projeto de lei que causa polêmica sobre a criminalidade em um Brasil faminto. Vamos conversar hoje sobre o PL 4540. Muito bem-vindes, muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Júri Esquece, seu podcast jurídico diferente. E hoje, como adiantado, vamos tratar de um assunto extremamente importante, sobretudo num país em que 128 milhões de pessoas estão na chamada insegurança alimentar. Eu sou Erickson Moraes e estou virtualmente ladeado pelos meus queridíssimos amigos Bel Becker. Marcos Magalhães. E iniciando os trabalhos, rufem os tambores. Qual a importância desse projeto de lei no momento em que estamos vivendo, no país em que as pessoas não estão tendo acesso ao básico para sobreviver? E por básico, entenda-se a comida mesmo, né? Esse projeto de lei visa dar uma certeza, né, à instabilidade, à inconstância dos tribunais sobre o que de fato é relevante para o direito penal, para a punição, né, do Estado em relação ao indivíduo e o que não é. Muitas questões foram consideradas nesse projeto de lei, como a realidade nacional, a pandemia foi outra questão considerada, a realidade carcerária, que é majoritariamente negra, além de outros aspectos que a gente vai tratar hoje. Os pobres, a gente está falando aí de racismo estrutural, a gente está falando de desigualdade social, a gente está falando de aumento da fome, da insegurança alimentar, e aí eu acho que o que fica em xeque é a resposta do Estado é punitiva, e é isso que a gente acredita, ou de fato a gente precisa entender que para determinados casos essa resposta penal ela só piora a situação dos indivíduos no nosso país e a nossa também, né? Agrava ainda mais a violência. E a gente pode buscar um outro modelo de responsabilização desses indivíduos. Ninguém está falando aqui, pelo menos do que eu entendi até agora, de não responsabilizar ou não tomar uma providência, né? Mas buscar uma saída viável para que a gente não torne ainda mais caótica a realidade do que ela já é. Então, basicamente, estamos tratando dos chamados crimes famélicos. O que são os crimes famélicos traduzindo para bom português? É quando a pessoa, minha gente, está com fome, passando fome e furta para comer. Furta um pacote de biscoito, furta um pedaço de carne, que infelizmente pela questão social, pela gravidade da desigualdade social, sobretudo quando a gente racializa a discussão no Brasil, a pessoa acaba sendo colocada à margem da sociedade, acaba tendo retirado o seu poder, a sua possibilidade, o seu direito de comprar elementos básicos de sobrevivência, itens mínimos para qualquer ser humano, né? Às vezes a pessoa não tem condição sequer de tomar um copo d'água. Então, é disso que se trata. É um projeto de lei que visa tratar de uma forma mais nítida, mais objetiva, com mais segurança jurídica e, sobretudo, com mais humanidade e com mais justiça, com mais justeza essas situações. Quando se trata de uma pessoa que furta por uma necessidade orgânica, pela necessidade de comer, porque ela não tem o que comer. Nesse projeto, há a intenção de transformar a pena, que seria de reclusão para detenção em alguns casos, em outro, inclusive, tirar a ilicitude do crime, né, quando houver o estado de necessidade. Mas eu acho que é mais importante, assim, para a gente poder contextualizar, a gente entender como é que é a realidade atual dos tribunais. É basicamente uma confusão, porque tem juiz que decide de uma forma, tem juiz que decide de outra. Para certos juízes, a pessoa tem que estar em estado de necessidade evidente, passando muita fome. O item roubado, que a gente chama de res furtiva, tem de ser obrigatoriamente um alimento. E aí, nessa inconstância, né, do judiciário, por que não a gente legislar direitinho, estabelecer os casos direitinho? Então, a intenção é muito boa. Para quem critica, né, essa atitude de legislar sobre isso, saiba que os tribunais já vêm aplicando isso. Dentro da população carcerária, estima-se que 11,8% seja fruto de crimes de menor potencial lesivo, crimes como esses, né, que são tratados pela lei, que são os crimes de bagatela, né, popularmente chamados. Então, não é uma malha grande, né? A população carcerária não é grande nesse sentido. Então, para quem fala, poxa, então vai aumentar o potencial, vai aumentar a quantidade de pessoas que vão se estimular. Bom, pelos que estão presos, não, né? Efetivamente não. O que vocês acham? A nossa concepção de Estado, a nossa formação de Estado, e Marquinhos fala isso constantemente, né, citando a fonte, né, e dando os créditos, nosso Estado é violento. E, assim, embora Marquinhos seja um gênio
e aqui não é rasga-seda, é o cara que tem uma mente brilhante, muito engajado socialmente, mas para perceber que o nosso Estado é violento, não precisa nem dessa genialidade toda de Marquinhos. É algo que é visível, né? Logicamente que alguns nichos, alguns setores e alguns tons de pele sentem mais do que nessa formatação de Estado extremamente violento. O direito penal exerce uma função muito forte e, ao mesmo tempo, muito desumana, né? É um sistema meramente punitivo, punitivista, quando a gente deveria lidar, em primazia, com o resgate, a recuperação do ser humano, isso considerando as mazelas sociais, porque, em primazia, não deveria ser nem o resgate do ser humano, deveria dar as condições mínimas necessárias e suficientes para que o ser humano sequer se perdesse, né? Para que não fosse necessário a pessoa ir ao mercado, colocar dentro de sua roupa um pacote de biscoito para levar para os filhos, crianças que estão passando fome em casa, que muitas vezes não é nem para si, que um pai ou uma mãe vai ao mercado furtar alguma coisa, é para seus filhos, ainda que seja para si, isso é irrelevante, mas porque deixa ainda muito mais dramático, porque não é só ele, não é só aquela pessoa que está passando fome, às vezes é um núcleo familiar inteiro que está passando fome, que está fazendo um corre, né, que está vendendo bala no semáforo, mas não consegue vender naquele dia e não sabe o que levar para casa para ele e a família comerem. Isso é muito, muito grave e é interessante quando a gente percebe as críticas, porque, assim, nenhum de nós três aqui, graças a Deus, nenhum de nós três aqui passa fome. Mas isso não nos impede e não pode nos impedir de nutrir um processo empático. Quem lança essas críticas, com certeza, também são pessoas que não passam um pingo de necessidade, que não estão, ou pelo menos acham que não estão, próximos de uma catástrofe pessoal que os levem para uma situação de vulnerabilidade social, por exemplo. Só que o fato de a pessoa não estar próximo de uma situação dessa, ou achar que nunca vai acontecer com ela, não retira dela a humanidade, e um dos traços da humanidade, que é um dos traços mais belos e mais necessários, sobretudo nos tempos atuais, é o de empatia. Não é porque eu não passo fome que eu nunca vou, porque eu acho que nunca vou passar fome, que eu simplesmente tenho que defender que encarcere mesmo em massa pessoas que furtam para comer. Sobretudo quando a gente faz análises mais aprofundadas da situação, né? Quando a gente vai traz para a pauta as discussões sobre o racismo estrutural, por exemplo, né? Então, a gente precisa, gente, nutrir empatia. Não é porque a gente está longe dessas mazelas que a gente simplesmente pode se enclausurar, ficar dentro de uma redoma, dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo, eu não preciso, então dane-se quem precisa. As teorias que legitimam o direito penal, elas falam que ele possui uma função preventiva, uma função ressocializadora e uma função de pacificação. Nenhuma dessas três teorias é capaz de superar o problema da fome, da desigualdade social, e que a gente tem muita dificuldade de superar num país como o Brasil, porque ela é estruturante da nossa sociedade. Nós fomos forjados em bases violentas e que negam até hoje o direito de determinadas pessoas exercitarem sua cidadania. Cidadania no sentido de ter direito e poder exercitá-los, porque hoje todos são considerados cidadãos, mas para algumas pessoas o exercício desses direitos está relativizado, como se elas ainda fossem objeto, né, de tutela ou não tivessem sua condição de cidadania, sua dignidade plena. Então, se o direito penal, que ele tem essas funções em tese, né, ele não promove pacificação, ele deixa as pessoas mais violentas, escoladas no crime. Se ele não previne a ocorrência de crimes, a gente tem visto o encarceramento em massa só crescendo ano a ano. E se ele tem sido utilizado justamente como instrumento de controle social para legitimar a atuação do Estado violenta, justamente para perpetuar esse estado de coisas, ao invés de resolver o problema de fato, eu acho que é um projeto de lei corajoso e importante, eu diria fundamental para uma sociedade como a nossa, para a gente dar o primeiro passo para quebrar esse paradigma punitivo. No direito, é um podcast jurídico, acho que é bacana falar, existe o que a gente chama de racionalidade penal moderna. Então, as pessoas acreditam que o direito penal ele resolve os problemas do mundo. Isso é uma coisa nossa, ocidental, bizarra e cruel. Na verdade, é um contrassenso. A gente vê aí nos comentários do projeto de lei, né, Bel? Bel estava conversando aqui antes da gente começar. As pessoas dizem que isso é um absurdo, que vai ficar a cargo agora, o Estado não vai tomar as providências, quem vai tomar agora são as próprias pessoas. Não, o Estado não toma providência, e essa providência penal não é uma providência. Na verdade, ele só piora o problema e ele não está resolvendo nada. Não resolve o problema da vítima, porque a vítima que perdeu a coisa com o processo penal, ela não vai recuperar nada, ela nem participa da discussão do que vai acontecer com o ofensor. E, em relação ao ofensor, agrava-se a condição dele, porque ele se torna agora um integrante do sistema penal, como eu disse, só piora a condição dele. Tem algumas críticas ao projeto, desde já, que são, assim, interessantes, né? Bom, vamos esclarecer.
O projeto ele coloca o início de uma persecução criminal através de uma queixa-crime, né? Não se daria mais por uma denúncia. Então, é uma ação penal privada. Se a vítima, né, se sentir lesada de fato, ela noticia o crime, abre um inquérito, se investiga, se houver flagrância, né, vai ter o auto de prisão em flagrante, a pessoa vai responder pelo crime de qualquer forma. Então, é importante a gente entender isso, vai ter todo um processo, mas ele vai ser um processo simplificado dentro da seara do juizado, em que vai ser oportunizada a suspensão do processo com condições, né? A pessoa ela não vai responder por uma pena maior, né? E na justificativa do projeto tem justamente isso, como o encarceramento demanda muito do próprio judiciário, muitos processos, né? E chega na hora da prisão, às vezes até já extinguiu a punibilidade do crime básico, porque demorou muito, sabe? Então, são coisas assim que a gente precisa entender do porquê do projeto existir, para que a gente possa entender se a crítica é válida ou não, né? Então, esse é um dos pontos. 2, aí vem outra crítica que eu achei bem relevante, e aí como é que a gente vai resolver então a questão? O projeto fala de alguma oportunidade de colocar a pessoa dentro de uma outra realidade, de tirar essa realidade da pessoa, inseri-la em outra realidade para que ela não precise ser reincidente nessa mesma prática e evite-se, inclusive, o encarceramento de uma pessoa que cometeu um crime que não tem. Gente, vamos lá. Qual é a relevância social do furto para a sociedade? Quando a gente vê matéria das pessoas que furtaram objetos pequenos, parece que a matéria... Hoje, eu acho que, inclusive, os jornalistas já têm até uma consciência de que clique, se a gente colocar que é pouco, a coisa foi realmente pouco e a pessoa foi encarcerada. Então, acho que hoje já está tendo, as pessoas já estão tendo uma consciência de que a relevância de se noticiar algo assim é porque foi tão pouco e a pessoa continua lá presa, né? Então, assim, em termos de relevância enquanto crime, não tem. Tem muito mais relevância de noticiar que a pessoa continua presa. Então, me corrija se eu estou errado, mas é um projeto voltado a crimes de itens alimentares. Neste caso, não é para qualquer situação. O projeto ele tem de ser realmente muito barato, né? Eles estabeleceram um salário mínimo. Tem um projeto anterior que falava de 2 salários mínimos do ano de 2011, mas esse volta a estabelecer esse teto de um salário mínimo. Qual é a função, então, né, desse projeto de lei? Como é que ele vai ajudar a pessoa, né, do infrator? Porque, querendo ou não, nessa situação, como eu estava falando, a relevância social é muito mínima. É muito mais relevante a gente poder ajudar um infrator a sair dessa situação para que ele não seja reincidente. É assim, realmente, o projeto ele não apresenta essa parte que seria uma missão social de, né, conduzir, fazer o quê? Colocar em um projeto obrigatório, né, deixa muito ainda a encargo do próprio judiciário. E a ideia não era essa, né? Não era deixar a encargo do judiciário. Eu acho que algumas contribuições assim ao debate, mas concordo, viu, Bel? Com tudo que você falou, o projeto ele pode avançar, né? A gente pode refinar ele, mas eu acho que estabelecer, por exemplo, a obrigação de políticas públicas, inclusive de natureza socioassistenciais, diante desses casos, para que intervenham. Inclusive, muitas dessas pessoas, às vezes, não tiveram acesso ainda, né? Não foi oportunizada a ter acesso, conhecer seus direitos, saber quais são eles. E existem hoje modelos de mediação de conflitos em que a gente pode buscar também um entendimento entre as partes de uma forma mais direta, tipo a justiça restaurativa, por exemplo, né? Então, oportunizar o encontro das pessoas para discutir isso, envolvendo a comunidade também. Eu acho que isso permite um outro olhar que não seja meramente punitivo, mas concordo que a gente pode avançar um pouquinho, né, na discussão do que fazer. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente pensar, que a nossa conversa aqui, né, gente, a gente está tentando elaborar isso. Qual é a alternativa que a gente tem? A gente tem várias. Eu acho que mediar conflitos, né, estabelecer possibilidades alternativas ou consensuais de resolução. Para uma pessoa que tem fome, não é um crime contra a honra, não é um crime contra a vida, é crime patrimonial, pô. Buscar uma alternativa mais sensata, que todo mundo saia ganhando e que, inclusive, a gente olhe para essa condição de crime como uma condição até de estado de necessidade de determinadas pessoas em determinados casos. É uma questão de humanidade, como você colocou, né, Vini? Então, eu acho que é importante mesmo que esse projeto venha com tudo. Até porque, e é importante esse olhar propositivo que Marquinhos traz, lógico, por vários motivos, mas a gente pensa o seguinte: muitas pessoas na sociedade, e geralmente pessoas que não passam por tantos perrengues assim na vida, em alguns aspectos, acham que a pessoa, que os demais vão para o mundo do crime por um traço de caráter, por um desvio de caráter.
é muito simples eu olhar e julgar fulano não presta, é bandido porque tem desvio de caráter. Eu acho que, tirando os psicopatas, né, eu acho que apenas os psicopatas ou sociopatas e algumas outras categorias assim, bem mais restritas, fazem o mal sentindo prazer com isso, ou sem sentir remorso. A perversidade, algum. né, amigo? A perversidade, exatamente. No mais, sobretudo quando a gente se refere a esse tipo de crime, né, a esse tipo de prática de menor potencial, a pessoa que furtou algo para comer, ou então, a gente pensa assim, um filhinho de papai que está ali na escola dele, de bacana, sabe? Uma escola bacana, na Pituba, não sei o que lá, tal. Quando ele vê um coleguinha dele, sabe, com um objeto melhor do que o dele, ou com um objeto que ele não tenha, ele quer. A diferença é que ele pode chegar para o papai e para a mamãe riquinhos e falar, eu quero. É a diferença. E isso, para uma criança, para um adolescente que vão criando assim, tem efeitos psicológicos. Sim, tem efeitos psicológicos. Agora, imagine isso potencializado em uma criança que vive na escassez de tudo. Para uma criança que olha para o lado e vê a outra comendo e ela não pode comer, porque não necessariamente está falando de um tênis qualquer que ele quer ter, sabe? Mas de elementos ainda que seja. E a pessoa vai sendo formatada, assim, dentro de um contexto social dramático, usando novamente a expressão de meu querido amigo Marquinhos, dramático, e todo um contexto associado à falta de oportunidade, falta de estudo, falta de acesso à educação, falta de acesso a saneamento básico. Eu conheci uma delegada lá em Itabuna, doutora Catiana Amorim, ela é professora da UES, e ela fala mais ou menos o seguinte: no morro, onde não sobe ambulância e onde não sobe professor, vai subir a viatura e o rabecão. É lógico, é matemático isso. Então, essa visão propositiva é extremamente importante pelo seguinte: muitas pessoas chegaram, as pessoas chegaram nessa situação, na necessidade, né, que a levaram a praticar um crime famélico, por exemplo, a furtar uma comida para poder se alimentar, por falta de oportunidades na vida, por falta de acesso a elementos básicos que são de obrigação do Estado, inclusive, fornecer, não necessariamente de forma direta, mas pelo menos as condições mínimas necessárias para o acesso. Então, se a pessoa até então não conseguiu, né, foi limada, foi afastada deliberadamente por um processo de poder que se estabeleceu desde do início da escravatura, por exemplo, né, no Brasil, se ela até então não teve acesso às condições mínimas para não precisar furtar, imagine se ela for encarcerada, passar 2, 3, 4 anos sem ser julgada. É necessário que a gente ressalte isso. Os presos, as pessoas presas preventivamente ou provisoriamente no Brasil são a maioria, a grande maioria. E muitas ficam anos sem uma sentença, sem um julgamento, ficam presas por crimes como esses. Então, se eu não proponho nada, eu tiro uma pessoa que não teve oportunidade nenhuma na vida, coloco na prisão, ela vai continuar sem ter oportunidade nenhuma na vida. Na verdade, na prisão talvez até tenha, tendo que se agarrar a um ou outro grupo que esteja lá dentro, um grupo paralelo ao Estado, paralelo a tudo que é lícito, legal. Mas, assim, formalmente, as condições mínimas necessárias vai continuar sem ter. E aí depois ela sai dali, ainda que seja dissolvida. E aí? Onde não sobe, né, ambulância e não existe políticas públicas, sobe a viatura. E essa é a realidade, inclusive, da falta de acesso também ao judiciário e à defesa. Porque quem pratica esse tipo de delito, branco ou de classe média, ou de determinada condição, não vai preso. Então, uma hipocrisia o que a gente está querendo, tá? Inclusive, bota aí 1 quilo de cocaína na mão de um guri aí de classe média, que não dá nada. Agora, falando bem francamente assim, né? Primário, bons antecedentes e tal, a estratégia da reparação deve atender a determinados objetivos, isso para quem tem condições. Para o preto, pobre de periferia, não. É o encarceramento mesmo, ali é o adequado para ele. Então, o que esse projeto traz, mais uma vez, o Bel já colocou isso, é descortinar, tirar da invisibilidade o tema do famélico, da bagatela, dizendo o seguinte: não temos, considerando a realidade brasileira atual, como colocar mais gente dentro de prisão. Isso não está funcionando. Então, a gente resolve logo de antemão dizendo que não é mais crime, né? Que não vai haver a punição dos indivíduos. E isso vai forçar o Estado brasileiro a mudar sua política de atenção para essa condição.
inclusive considerando que na última gestão do atual presidente Jair Bolsonaro, tudo piorou muito, né? A gente está vivendo literalmente o caos. Então, os dados de violência, eles realmente têm crescido de uma forma muito grande relacionada à questão da fome. E vocês que estão aí assistindo a gente, ouvindo a gente no podcast, deixem a opinião de vocês, sejam gentis nos comentários, a gente quer fazer essa troca. Ainda é um projeto, ele pode ser aprimorado, ele pode ser revisto, mas o debate é muito importante. Então, curte a gente, coloca o seu podcast na biblioteca, segue a gente nas redes sociais, @PapoJurisCast. A você que nos acompanhou até aqui, nosso muitíssimo obrigado. Continue nos acompanhando, nos mandando boas energias, bons fluidos, brincadeira, comentários e sugestões de temas. Bons fluidos, boas energias também. Esse foi o Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. Muito obrigado e até a próxima. Um beijo no coração.